Olá, abençoados e abençoadas, professor Márcio Caldas, mais uma vez produzindo conteúdo jurídico para tentar agregar ao patrimônio cultural de vocês. Estamos numa sequência gravando sobre procedimentos no processo penal brasileiro. O último vídeo foi sobre procedimento comum sumaríssimo, oportunidade em que eu falei sobre suspensão condicional do processo. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns acréscimos para que a gente encerre o assunto acerca da suspensão condicional do processo. Bom, a suspensão condicional do processo é uma medida despenalizadora. Por que ela tem essa natureza? Porque a ideia é evitar a pena de prisão. Se o promotor propõe a suspensão condicional do processo, o acusado aceita, cumpre as condições, não dá margem para revogação no chamado período de prova, o juiz vai declarar extinta a punibilidade. Ou seja, o cara nem vai ser condenado, não vai ser obrigado a cumprir uma pena de prisão. Olha que maravilha, olha que baita benefício. Bom, além do que a gente já trouxe no último vídeo, algumas questões eu separei aqui para tratar com vocês. Por exemplo, um dos requisitos para que essa medida despenalizadora, para que esse benefício seja proposto, aplicado ao acusado, é que ele não esteja respondendo a nenhum processo por crime. E aí surge uma questão da constitucionalidade do artigo 89 da Lei dos Juizados, porque é justamente no artigo 89 da Lei 9.099 de 95, conhecida como Lei do Juizado Especial, é nesse artigo 89 que diz que se ele estiver respondendo a um processo por crime que esteja sendo atribuído a ele, não poderá obter o benefício da suspensão condicional do processo. O problema é que a Constituição Federal, a Lei das Leis, a nossa Bíblia Política, ela fala lá no artigo 5º, inciso 57, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Ou seja, presunção de inocência, que é como a gente conhece. Bom, se o cara goza da presunção de inocência, porque ainda está respondendo a um processo, não foi condenado definitivamente, como é que ele pode ser prejudicado a ponto de ter negado o benefício da suspensão condicional do processo pelo fato dele ainda estar respondendo? Ele não foi condenado por esse crime, não transitou em julgado a condenação, ele ainda está respondendo a um processo cujo final pode deslindar com a absolvição dele. Então, essa é a questão, é o ponto de tensão. A lei está abaixo da Constituição, a Constituição Federal está aqui, a lei está aqui. A Constituição fala, olha, presumido inocente, enquanto não transitar em julgado uma sentença condenatória. Já aqui abaixo tem uma lei que fala, olha, ainda que você esteja apenas respondendo a um processo criminal, que não tenha ainda sido julgado definitivamente, condenado, ainda assim você vai ser prejudicado. Não vai poder obter a suspensão condicional do processo. É como se não incidisse a presunção de inocência. Ok? Bom, como é que nossas cortes superiores vêm se posicionando? Temos aqui julgados do STJ em que entendeu que não há inconstitucionalidade, não viola a presunção de inocência, pode negar, sim, o benefício da suspensão condicional se ele estiver respondendo a um processo criminal. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Olha só, cuidado, que numa questão de concurso pode ser perguntado se o fato dele estar sendo investigado por um inquérito que foi formalmente instaurado, se isso impediria a suspensão condicional. O inquérito policial não interfere, não impede. Agora, se já virou uma ação penal,
já tem uma ação penal em andamento, isso impede sim, é o que entende o nosso sodalício, o nosso STJ e STF também, tem até um julgado do STF, ó. Em junho de 2016, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional a norma do artigo 89 da Lei 9.099, ok? Então já temos aí um julgado, dentre outros, que é o RHC, cadê? Deixa eu achar aqui que sumiu na primeira turma, julgou, foi a ação penal 968, São Paulo. E a segunda turma julgou o RHC 133945, ok? Então, dois julgados que já dão aí a resposta para essa questão. Agora vamos imaginar a seguinte situação: existem dois crimes, um crime anterior e um crime, digamos, atual. Pelo crime anterior, ele já está sendo processado. Aí é acusado de um novo crime. Nesse crime, digamos, mais atual, mais recente, tem aquele momento de decidir se cabe ou não a suspensão condicional do processo. Como o promotor verifica na folha de antecedentes criminais que esse acusado já está sendo processado pelo crime anterior, o promotor não oferece a proposta de suspensão condicional do processo. Não oferece. Não adianta chorar. O artigo 89 diz que não pode estar respondendo, você está respondendo a um processo criminal, não tem direito a esse benefício da suspensão condicional do processo. Aí, né, o processo, tanto o processo antigo quanto o processo novo, está em andamento. O processo antigo chega ao final e o cara é absolvido. Ou seja, aquele processo cuja existência impediu o benefício da suspensão condicional no segundo processo, aquele primeiro processo chegou ao fim e o indivíduo foi absolvido. Pergunto, essa absolvição no processo anterior vai reabilitar, reacender a possibilidade de ele gozar do benefício da suspensão condicional do processo? Não, não vai. Então vamos organizar a ideia de novo. Tem o processo 1 e o processo 2. No processo 1 ele foi denunciado, está respondendo. Quando chegou a hora de deflagrar o processo 2, o promotor não ofereceu a suspensão condicional do processo. E a defesa assim surgiu. Não, mas ele ainda não foi condenado. Dane-se, só o fato de estar respondendo já vai impedir o oferecimento do benefício. Tá. Os dois processos estão rodando. Aquele que começou primeiro e que impediu a suspensão condicional do segundo, aquele chegou ao fim e o indivíduo foi absolvido. E depois o segundo processo continuou e o cara foi condenado. E a defesa alega, opa, calma aí, o Tribunal de Justiça, vamos reformar essa sentença, porque o juiz, antes de condenar, deveria ter provocado o promotor a propor a suspensão condicional. Por quê? Porque aquilo que me impediu lá atrás de obter a suspensão condicional, que foi o primeiro processo em curso, ele chegou ao final e o réu foi absolvido. Então não é justo que esse segundo processo tenha prosseguido. Porque, na verdade, naquele primeiro processo ele foi absolvido. Como eu já adiantei, a jurisprudência diz que não vai fazer a menor diferença o fato dele ter sido absolvido posteriormente. O que importa é, no momento da deflagração do segundo processo, ele já respondia a um processo anterior? Sim, é o que basta. Temos até um julgado aqui, ó. Isso aqui é do STJ. Agravo regimental no recurso especial número 1.154.263 de Santa Catarina. Olha o que reza. Não cabe a concessão do benefício da suspensão condicional do processo se o acusado, no momento do oferecimento da denúncia, responde a outro processo criminal, mesmo que este venha a ser posteriormente suspenso ou que ocorra a superveniente absolvição do acusado. Ok? Então, resolvido esta questão. Uma outra questão que eu trouxe aqui para vocês é o seguinte. Quando nós estudamos o artigo 76 da Lei do Juizado Especial, que fala da transação penal,
Lá a gente falou que, se for proposta a transação penal, o suposto autor do fato aceita, o juiz homologa, e aí o suposto autor do fato cumpre com o que foi exigido, vai ser extinta a punibilidade. O indivíduo não é condenado, nem é iniciada uma ação penal. Ele não perde a primariedade. E o único registro que vai ser feito dessa transação penal vai servir apenas para obstar um novo benefício da transação penal pelos próximos 5 anos. Agora, quando a lei falou da suspensão condicional do processo, não criou esse obstáculo. Vamos entender, transação penal impede que a ação penal seja deflagrada. É antes do início da ação penal. Agora, se não foi possível a transação penal, foi oferecida a denúncia, o juiz recebeu a denúncia, já temos uma ação penal em andamento, aí nós vamos pensar em suspensão condicional do processo, que é uma medida despenalizadora tanto quanto a transação penal, porque ao fim e ao cabo impedem a aplicação de pena de prisão. Com relação à transação penal, se o cara fez uma vez, só vai poder fazer depois de 5 anos, não pode fazer nos próximos 5 anos. Mas e a suspensão condicional do processo? Se o indivíduo já se beneficiou nesse processo de hoje, ele aceitou a suspensão condicional do processo, cumpriu as condições, foi extinta a punibilidade. Ano que vem ele pratica um novo crime e é acusado de novo, e no decorrer do início da ação penal pode ser proposta, mais uma vez, uma suspensão condicional do processo, porque a lei proibiu a transação penal nos próximos 5 anos, mas não proibiu a suspensão condicional do processo. E aí? Como é que é na prática que se soluciona essa questão? Pessoal, a jurisprudência do STJ vem entendendo que, assim como é na transação penal, também tem que ser na suspensão condicional do processo. Só pode gozar do benefício uma vez a cada 5 anos. Vamos dar uma olhada no julgado? O STJ entende pela interpretação extensiva. Calma aí. Aqui. O STJ entende, não é nem interpretação extensiva, é analogia, tá? E aplicação do requisito do artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2, para os casos de suspensão. Vou dar uma lida aqui no extrato do julgado. O prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal previsto no artigo 76, parágrafo 2º, inciso 2, da Lei 9.099, aplica-se por analogia à suspensão condicional do processo. STJ, recurso de habeas corpus 80.170, de Minas Gerais. Um julgado de 2017 da 5ª turma. Então, o STJ, já aplicando por analogia o artigo 76, também exige que tem que observar esse requisito temporal. Se já se beneficiou da suspensão condicional do processo, por agora, nos próximos 5 anos não vai poder gozar novamente. Embora a lei não fale nada, mas se aplica aí o dispositivo da transação penal por analogia. Ok? Abençoados e abençoadas, se gostou, dê um like. Se não gostou, dê um like também, só para dar uma moral. Inscreva-se no canal, vamos ativar o sininho, vamos tentar cada vez mais botar engajamento aí nos vídeos para a gente postar cada vez mais conteúdo jurídico gracioso. Um abraço.